Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado e exaltado seja teu nome, por tua fidelidade, pela tua graça, pela sua misericórdia que se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós somos gratos. Louvado e exaltado seja teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor, o único digno de receber toda a honra e toda a glória, toda a adoração. Nós chamamos, Pai, não sei mais viver sem a tua presença, sem estar buscando ao Senhor verdadeiramente. Louvado e exaltado seja o Senhor. Pai, vem com o teu reino sobre nossas vidas, para que possamos já aqui nessa terra começar a desfrutar de tudo que o Senhor já tem preparado para nós, para a honra e glória do teu santo nome, para o louvor do teu santo nome. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai. Vem, Pai, sobre nossas vidas. O Espírito Santo vem nesta manhã ministrar aos nossos corações através da tua palavra. Vem ministrar sobre nossas vidas através de tudo que vamos ler e estudar, que possamos ter revelações do teu Espírito sobre tudo que o Senhor tem preparado para nós, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Que tudo, Senhor, que a gente faça seja para que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Espírito Santo, vem, derrama dos teus dons sobre nossas vidas, dom de conhecimento, sabedoria, dom de profecias, de discernimento de espíritos. Capacita-nos para que estejamos cheios de ti nesses últimos dias, para que sejamos encorajados para proclamar o evangelho do reino e as pessoas possam ver em nós o Espírito movendo através de nossas vidas, para a honra e para a glória do teu santo nome. Te peço, Senhor, pela vida de cada um, que o Senhor venha estar derramando bênçãos sem medida, que o Senhor venha estar operando os milagres necessários e derramando as curas necessárias, Pai. O Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece os nossos sonhos e desejos. Que a gente aprenda, Senhor, a sonhar conforme a tua vontade e conforme o teu querer, para a honra e para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, continue falando conosco. E eu te clamo nesta manhã pela nação brasileira, que o Senhor venha estar derramando da sua misericórdia sobre este povo, que o Senhor venha estar perdoando este povo que é idólatra e povo cheio de iniquidade, e um povo pervertido, um povo perdido, que o Senhor venha estar transformando, Pai, essa nação, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Capacite e abençoe também nossa liderança, os governadores, prefeitos, presidente, os que legislam, Pai, a nossa nação. Que a sua justiça seja derramada sobre este lugar, que a sua graça e o seu amor também, Pai. Seja com aquelas pessoas que estão pagando um alto preço até de vida, Pai, por escolhas erradas. Que a tua igreja venha despertar, que a tua igreja venha fazer a diferença em cima dessa nação, e que isso seja levado para todas as nações. Traga paz, Senhor, para Jerusalém, traga uma transformação para aquele lugar, uma restauração para aquele lugar, e que Jesus seja reconhecido como o Messias
sobre todo o povo de Israel, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te peço pelos nossos pecados, que o Senhor venha estar nos perdoando e nos ensinando, Senhor, a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos perseguem, aqueles que por algum motivo tiram a nossa paciência, aqueles que por algum motivo não está presente no Senhor e dessa maneira acaba nos irritando e acaba muitas vezes querendo nos afastar de Ti, Pai. Que tenhamos um coração igual ao Teu, um coração misericordioso, um coração totalmente entregue a Ti, ao ponto de perdoar essas pessoas que muitas vezes nos machucam. Pai querido, proteja-nos, livra-nos de todo mal, de toda seta maligna, e que a gente venha ter, sim, poder e autoridade vindas do Teu Espírito, para a honra e para a glória do Teu santo nome, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Não nos deixe, Senhor, de fora das coisas que o Senhor está planejando para este tempo. Abre os nossos olhos para que estejamos atentos a todos os sinais. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, a gente está lendo o livro de Gênesis. Só para a gente dar um pequeno resumo, então a gente viu que Deus é o Deus criador de todas as coisas, que com a sua palavra ele criou todas as coisas, que Deus é um Deus que cuida dos detalhes, então também nos detalhes ele criou o homem, deu autoridade ao homem sobre todas as coisas, fez um único pedido para o homem, para que o homem não comesse de um único fruto que estava no meio do jardim. A gente vê então Deus criando a mulher para o homem, a gente vê então a serpente sendo astuta e fazendo aquele fruto cobiçar aos olhos de Eva e provavelmente também de Adão. A gente vê então a mulher comendo do fruto e dando ao seu marido, e eles então cometendo a desobediência. Na verdade, o pecado, o primeiro pecado que houve sobre a terra, se a gente parar para pensar, foi a desobediência. Não obedecer o que Deus mandou. Então, no fim da tarde, quando Deus vem visitá-los e descobre que eles então desobedeceram, comeram do fruto. E Adão não foi humilde ao ponto de falar, Deus, eu errei. E sim, ele falou, foi a mulher que me destes. O Senhor é culpado porque me deu essa mulher e essa mulher que fez isso. Então, Deus vai para Eva, Eva faz a mesma coisa. A culpa é da serpente que me convenceu e então eu comi. Então, Deus castiga a serpente, castiga Eva e castiga o homem. E assim eles são expulsos do jardim. E ali Adão então dá o nome para a mulher de Eva, porque a partir dela haverá vida. E aí a gente vai então para a história de Caim e Abel, onde eles fazem uma oferta ao Senhor, e a oferta de Abel foi uma oferta de sacrifício vinda do seu coração, e Deus aceitou. E Caim apenas deu o resto, deu o restante do que tinha, não deu o seu melhor, e Deus não aceitou sua oferta. Mas o interessante dessa história é que Deus falou com Caim, e mesmo assim Caim continuou com a ira dentro do seu coração, com o seu coração transformado, e assassinou o seu irmão. E assim ele também recebeu um castigo do Senhor, e com isso ele se afastou da sua família, se afastou de Adão e Eva. E aí a gente vê então Caim, provavelmente com sua esposa, e construindo então uma província, uma cidade, um vilarejo, como a gente desejar chamar. Eles chamam de cidades, mas qualquer vila, né, para aquela época era uma cidade. E ali a gente vê então Caim criando os seus filhos, netos, bisnetos e são 7 gerações até Lameque. E então mostra a depravação que o povo causa e mostra também que os filhos de Caim eram pessoas inteligentes, porque eles começaram a mexer com música, com ferro e várias outras coisas. A gente vê depois, então, a genealogia de Adão,
E a gente percebe ali dentro da genealogia vários números e sinais importantes. E um deles a gente vê que Enoque, ele viveu 365 dias, que é mais o resumo do que a gente tem de anos, ou de dias. Ele viveu 365 anos, que é o resumo que a gente tem de anos para completar um ano da nossa vida. A gente vê ali que Lameque, pai de Noé, viveu 777 anos, o número da perfeição, né? 777. A gente vê também que Matusalém, o nome dele tem um significado de que a morte dele trará, né? Então, a morte de Matusalém foi no mesmo ano em que veio todo o dilúvio. E é interessante, então, que Deus vê em Noé alguém especial, alguém justo, íntegro, e fala assim, então, que Noé andou com Deus, assim como também Enoque andou com Deus. E Noé, então, obedeceu ao Senhor por 500 anos, casado com sua esposa. Ele não teve outras esposas e durante 500 anos não teve filhos, nem filhas. Então Noé obedeceu e foi fiel ao Senhor durante todo este tempo. E provavelmente ali ele andou muito para conhecer o Senhor, junto ao seu avô Matusalém e seu pai Lameque. E aí a gente tem Deus então escolhendo Noé para construir uma arca, porque Deus está triste. Deus se entristeceu com a humanidade pela perversidade que a humanidade estava acontecendo. Deus escolhe então destruir toda a humanidade, toda a terra, dar um reset com o dilúvio. Então Deus começa a preparar, separando Noé e mandando ele construir a arca e dando para ele, com certeza, todas as provisões, todos os detalhes. Eu acredito que seu pai, seu avô estava ali perto, ajudando. E depois de algum tempo, Noé também tem seus filhos a partir... Com 500 anos, Noé tem seus filhos e ele entra na arca aos 600. Então, tem um período aí que teus filhos já adultos também ajudam Noé a terminar a arca. E então Deus avisa Noé 7 dias antes para que ele entre na arca com sua esposa, seus filhos e noras. E Deus prepara também todos os animais para que entre. A gente tem um casal de cada animal selvagem e a gente tem 7 casais de animais puros. Então Noé entra na arca e Deus sela a porta. 7 dias depois começa-se a chover. E não vem só água do céu, mas também trombas d'água saem do fundo da terra. E durante 40 dias e 40 noites é desta forma, ao ponto de até o monte mais alto ser coberto. E ali, então, essas águas ficam por 150 dias. E aí, até que depois de 150 dias, a arca ela encosta no cume de um morro. E ali se passam mais tempo, e Noé continuando ali com o seu trabalho, sua obediência, até que no findar de 370 dias, Noé sai da arca. Na verdade, Deus fala para Noé sair da arca. É interessante porque Noé foi obediente até o fim, porque ele já estava vendo terra, já estava vendo todas as coisas, mas mesmo assim se manteve dentro da arca. Mas por que, Éder? Porque lembre-se, ao abrir a arca, não só ele sairia, mas também toda a sua família e todos os animais. E se as águas não tivessem baixado o suficiente, e Deus não tivesse provido todas as árvores suficientes, os frutos, tudo para os animais se alimentarem, como seria? Então, ele ainda espera alguns dias, e eu acredito que por meio de toda a autoridade e poder do Senhor, ele já deu a Noé, como a gente vê ali, quando ele manda o pombo traz uma folha de oliveira. Então já tem árvores de frutos sendo criadas e geradas também logo após o dilúvio. E então a gente vê Noé saindo da arca com os seus filhos e depois do final do dilúvio, depois de 370 dias, e fazendo uma oferta de holocausto ao Senhor. Ele pega um dos animais puros, faz um altar e o sacrifica e o queima para o Senhor.
e o Senhor sente o aroma agradável, e o Senhor faz uma promessa a Ele mesmo. Então, como se fosse o decreto de um rei, que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Então a gente sabe que então o Senhor nunca mais trará um dilúvio para destruir a humanidade toda, mas que no fim dos dias será com fogo e a ira será derramada sobre todos aqueles que são ímpios e infiéis ao Senhor. E aí, então, a gente chega agora ao capítulo 9 de Gênesis, que tem por título A Aliança de Deus com Noé. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 9, versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens e as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Então, Deus cria essa mais profunda inimizade entre o homem e todos os seres, os animais que Deus fez, porque Deus, ele continua, você vê que o homem ele não tem mais domínio sobre os animais, e na verdade ele cria temor. Então ele fala aqui, ó, todas as criaturas terão medo diante de vocês. Até o mais feroz felino, um homem com autoridade, com uma arma, acaba matando um animal, que é de um porte até grande. Mas trazendo assim para uma ideia também, o homem naquela época era maior do que a gente é hoje, então isso também pode trazer esse medo, esse recuo dos animais. Então os animais saem da arca e se afastam da arca. Acredito que Noé não foi nesse momento caçar esses animais, mas sim que ele se manteve ali com o seu rebanho, e agora Deus então dá essa autoridade de não só comer os vegetais, mas agora também se alimentar de todas as coisas, de todos os animais que estão na terra. Bom dia, Delei. Então, Gênesis 9, versículo 4. Mas, aí Deus dá uma proibição: não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Então aqui Deus já avisa o homem que não é para matar outro homem e também não é para comer carne com sangue. O que seria isso, Éder? Comer carne com sangue? É acabar de matar e comer. Então tem que deixar, tem todo um processo. Quando a gente come hoje carne que a gente chama de carne mal passada, aquilo já não é mais sangue, aquilo é uma proteína vermelha que tem dentro da carne. O sangue, geralmente, quando o animal é morto, ele é escoado. O sangue é o que corre dentro da veia, então todo aquele sangue é escoado. Então, mas hoje, para você ter uma ideia, eu acho que o nome é pucheiro, não. Esqueci o nome, mas tem um. É tipo uma linguiça. Chouriço. Isso, né? Que é feito de sangue. Sangue. Feito com sangue. Então, tipo assim, é o homem voltando, é o homem até no alimento desobedecendo ao Senhor.
E não é só pensando nos animais, nos alimentos que a gente chama, que os hebreus chamam de caché, né? E sim é piorando, é pegando aquilo que o Senhor decretou, não coma carne com sangue, pegando o sangue e transformando num alimento. Então, para quem gosta, comece a pensar, você está desobedecendo ao Senhor. Versículo 6. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Esses dias a Isabelle chegou, né, com aquele termo assim. Não, porque se você chamar uma pessoa de feio, você está chamando Deus de feio. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você xinga uma pessoa, você está xingando. Isso uma vez foi uma mensagem de um pastor no retiro que a gente faz. Que tudo que você faz contra o homem ou fala contra o homem, precisamos lembrar, estamos fazendo isso contra o próprio Deus, porque somos imagem e semelhança de Deus, somos criaturas de Deus. Então Deus deixa bem claro aqui que quem derramar do sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Isso é bem interessante, porque Davi ele foi um grande guerreiro, né? Mas ele não matava por matar. Por exemplo, ele teve várias vezes a oportunidade de eliminar Saul e acabar toda a sua perseguição. Mas ele não fez, ele só fez quando era necessário, que é no caso de um inimigo. Então aqui o Senhor está falando, cara, ó, não mate por matar, né? No caso, ali Davi matava inimigos, né? E que eram para guerra, ou ele matava ou ele morria. Então a gente vê Davi morrendo velho, com doenças, com dores, mas velho. Diferente de ser morto pela espada, afinal de contas ele era guerreiro. Mas então o Senhor deixa bem claro para que o homem não cometa esse tipo de assassinato, né? Que é planejar a morte do outro. Porque quem derramar do sangue do homem, o seu sangue também será derramado. Versículo 7. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então, olha só, o Senhor de novo manda eles serem férteis e se multiplicar. E manda eles fazer o quê? Se espalhar pela terra. E a gente vai ver daqui 2 capítulos que, na verdade, eles resolveram desobedecer de novo ao Senhor e se juntar num lugar só. Versículo 8. Então disse Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele. Olha que maravilha. A gente tem então até agora Deus falando com Noé, mas agora Deus se manifesta e fala com Noé e seus filhos, porque eles estavam junto com Noé. Versículo 9. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então
Me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há na terra. Então Deus, ele cria alianças, né? E essa é a primeira aliança que Deus faz com a humanidade. É uma aliança de que não mais destruirei a terra como fiz agora. É uma aliança de toda vez que vir tempo fechar pensando em destruição, o arco-íris me fará lembrar de que não mais destruirei a terra com águas. Então, é Deus fazendo então mais uma aliança com a humanidade. Na verdade, é a primeira aliança, né? Com a humanidade. É uma aliança com Noé e seus filhos. Então a gente continua. E é muito massa, cara, você vê, então, Deus falando com Noé e seus filhos e todos eles ouvindo a voz do Senhor. Os filhos de Noé. Os filhos de Noé, versículo 18, que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. É muito massa. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros e avançaram de costas para não verem a nudez do pai, cobrindo-no e cobrindo-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, seja para seus irmãos, será para sempre, será para os seus irmãos. De novo, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, vivendo o todo 950 anos e morreu. Então, só para concluir com esse final, a gente tem Noé ainda vivendo como seus patriarcas, né? Noé ainda viveu, então, 950 anos. Depois de Noé, a gente começa a perceber que começa a haver uma queda de tempo de existência. Por exemplo, Sem vive 600 anos. Afinal de contas, eles têm que, de novo, povoar toda a terra. Então, ali, até a sua 4ª geração, eles ainda viviam muito, em torno de 400, depois 200 anos.
E a gente tem até Jacó vivendo ali mais de 100 anos. E tanto Abraão como Isaac e Jacó vivendo mais de 100 anos. Mas a gente já começa a ver essa queda. Voltando sobre a maldição, é bem interessante que Noé, então, por ser um agricultor, ele cria a sua vinha. Lembra-se que o vinho não precisa de álcool para se tornar alcoólico, ele precisa só de um tempo de fermentação. Eu já contei essa história, mas de um pastor português, que ele fala que o português, quando ele cria, eles têm prazer em criar a vinha, e mesmo dentro da sua igreja era comum as pessoas levarem vinho, porque era cultural, é igual a nós e o café. Então, ali eles falam, né, que eles não misturam, não há vinho misturado, vinho português, com álcool para ficar mais alcoólico. Na verdade, o teor alcoólico do vinho tem a ver com a sua fermentação. Então, Noé muita gente vai falar que sem querer ele estava fazendo suco de uva e fermentou e ele bebeu e ficou não, cara, Noé viveu com com os antepassados. Noé andou 500 anos sobre uma terra cheia de perdição. Você acha que ele não sabia que existia bebida alcoólica? Que ao fermentar o vinho, aquilo se tornava alcoólico ao ponto deles ficarem alegres? Então, às vezes, a gente tem que tirar essa ingenuidade do nosso coração, de que foi sem querer que Noé descobriu o vinho. Não, a palavra fala aqui que ele plantou uma vinha e bebeu do vinho, e embriagou-se, e ficou nu. E quando a gente fala assim, ele ficou nu na sua tenda. Cara, ele estava sozinho dentro da sua tenda. O problema ali não tem a ver com o ficar nu, tem a ver com o que Cã fez, junto com provavelmente seu filho Canaã. Ao ver a nudez do pai, em vez de eles o cobrirem, ou então fechar ali a tenda e ir embora, fazer qualquer coisa, Cã e o seu filho fizeram algo muito terrível a Noé, que a Bíblia ela não relata. Mas, pelo castigo que Noé dá, não foi apenas por ver a vergonha, não foi apenas por ver a nudez de seu pai. Então, provavelmente, Cã e seu filho fizeram algo muito terrível a Noé, que a Bíblia traz aqui que eles viram a nudez do pai e foram correndo contar, né? Como se o deboche fosse o pecado. Mas não creio que tenha sido isso. Eu acredito que algo pior foi feito ali por Cã e seu filho, ao ponto de quando Noé... Porque olha só, olha esse versículo 24. Quando Noé acorda do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse. Então, tipo assim, ele acordou do efeito do vinho e descobriu que algo terrível aconteceu a ele. E ele então amaldiçoa a geração de Cã e de Canaã. Que esse algo terrível pode ter acontecido? Vamos agora para o pretexto judaico, dentro da cultura judaica, lembre-se que tudo isso pode ser como pode não ser. Os rabinos têm duas interpretações para o que aconteceu aqui. Uma das interpretações que é traga, entre eles não há muito consenso, a outra há mais apoio, mas a primeira interpretação que eles trazem é que de Cã, ao ver seu pai nu e embriagado, ele abusa de seu pai, né? Abusa ali do pai e depois vai contar aos teus filhos. Então, por este abuso que ele fez com o pai, eu acho que eu não preciso ser explícito, porque vocês estão entendendo, ele é então castigado pelo pai junto com o seu filho Canaã. Então Deus amaldiçoa a descendência de Cã por este abuso. Uma outra linha que eu consigo acreditar um pouco mais nela por um pequeno detalhe, mas
de que Cã, na verdade, ao ver o seu pai nu e por ser egoísta e não desejar dividir a terra com mais nenhum filho que Noé possa ter com sua esposa, lembra-se que depois Noé ainda viveu 350 anos, ele podia ter tido mais filhos e filhas. Quando a gente pega ali toda a genealogia de Adão até Lameque, a gente percebe ali que eles tiveram o primogênito, o homem, que é narrado, e depois tiveram filhos e filhas. Afinal de contas, Deus manda crescer e multiplicar. E agora a gente tem aqui Noé, com 3 filhos que nasceram antes do dilúvio. A gente tem, então, que a gente não vê na história de Noé, igual a gente vê aqui no final. Noé, então, morre com 350 anos. Morreu. Com 950. Viveu mais 350 e morreu. Cadê os filhos e filhas? Ele viveu mais 350 anos. Ele tinha a possibilidade de ter mais filhos e filhas. E, tecnicamente, até é necessário para que a multiplicação aconteça. E Deus fala para que eles sejam férteis e se multipliquem. Então, Deus abençoou eles, né? Para que eles sejam férteis. A gente tem uma linha de teoria que as mulheres que eram como Sara e Rebeca, que eram estéreis, era porque Deus permitia que elas não tivessem filho naquela época. Mas sim que depois Deus liberou o seu ventre para que elas tivessem filhos. Então, assim também eu acredito que Noé tinha a possibilidade de ter mais filhos, mas que Cã, ao ver seu pai nu, teve a oportunidade e pensou: meu pai não terá mais filhos, e foi lá e castrou o seu pai. Isso é uma das linhas de pensamentos do que realmente pode ter acontecido. E isso não me desagrada porque Noé não teve mais filhos. E Noé não amaldiçoou Cã, amaldiçoou o filho de Cã. Então, além do filho de Cã poder estar junto, mas sim ele amaldiçoou descendência, porque ele não ia mais poder ter outros filhos. Então, ele amaldiçoou o filho do seu filho. Olha que interessante. Então, esse pequeno detalhe faz um pouco de sentido, porque aí a gente tem, então, Cã criando toda essa geração malvada, toda essa geração que vai acabada no tempo, e Noé colocando Cã como escravo de seus irmãos, principalmente seus filhos, né? E a maldição sobre Canaã, que a gente vai ver que no futuro é a geração que mais dá trabalho para o povo hebreu. Então, esse contexto, né, a gente não acha aqui na Bíblia, você não vai achar nos comentários, e sim, ele é uma tradição rabínica, que é contada de pai para filho, mas sim que tem essa ideia. Eles precisam trazer, às vezes a gente não tenta esclarecer, mas, cara, o que Cã fez não foi só ver a nudez do seu pai, não pode. Ao ponto de Noé amaldiçoar desse jeito. E Noé descobre o que seu filho fez e fica irado. Então, tipo assim, se ele só tivesse visto a nudez do pai, largado o pai nu e tirado sarro, você acha que o castigo Noé poderia ser tão pesado? Mas eu acredito que algo mais aconteceu. E aí, a Bíblia ainda ela relata isso assim nas entrelinhas, que Noé viveu 350 anos e não teve outros filhos e nem filhas. Então, essa possibilidade de dele ter se tornado infértil, para mim, traz muito sentido. E então, a gente finaliza então o capítulo 9 de Gênesis, com essa história para a gente pensar e meditar. Lembre-se que tudo isso é história, não traz diferença nenhuma se Cã viu Noé nu e sofreu a penitência, ou se Cã abusou, ou então castrou seu pai. Isso não faz diferença em nossa salvação. Mas para contexto histórico é interessante a gente tentar sempre estar ouvindo coisas que podem ter acontecido. E coisas. Isso aqui é bem interessante para a gente pensar, né? Quando a gente se embriaga com o vinho, cuidado, porque
você perde todo o controle. Então, por isso que a palavra fala, né, que Deus não é contra a bebida, e sim é contra você exagerar. Exagerar com a bebida ao ponto de perder o próprio controle da sua vida, ao ponto de uma pessoa chegar a fazer o que quiser de você e você nem perceber, né? Então precisamos estar sempre com os olhos atentos no Senhor e tentar sempre extrair esses detalhes da Bíblia. Noé não foi proibido de beber, mas ao beber demais sofreu uma consequência que pode ter sido muito desastrosa para a sua vida. Então, de ambos os lados, independente de qual teoria que a gente venha a acreditar, ao ponto de ele ter que amaldiçoar o seu neto. Então, algo muito sério. Não foi só porque viu a nudez do pai. Então, precisamos sempre estar atentos e obedientes ao Senhor. É obedecer ao Senhor. Ouvir a voz de Deus tem a ver com obediência. Eu acredito que ali Noé e seus filhos ouviram a proclamação de Deus da sua aliança com a humanidade, porque eles estavam com o Senhor. Eles devem ter ficado muito tempo, um ano dentro da arca, meditando e muitas vezes ali buscando a face do Senhor. Então a gente tem aqui Noé se entregando ao vinho ao ponto de perder a consciência, Cã aproveitando disso para fazer o que fez, independente do que acreditemos, ao ponto de seu pai amaldiçoar o seu filho, né? Amaldiçoar o próprio neto. E então a gente traz aqui finaliza então a história de Noé, que Deus viu graça em Noé, Deus andou com Noé, e aos 950 anos, então, Noé morre, e aí a gente começa toda a origem do povo que vem de Noé e de sua esposa Naamã. Fechou? No meu livro de estudo, diz que logo depois que Noé se embebedou e depois do que Cã fez, tem aqui um comentário dizendo o seguinte: com essa sequência, Gênesis indica novamente a história se repetindo. A nova raça humana que tinha Noé à sua frente estava tal qual a raça anterior, em decadência. Olha a história se repetindo, né? Aí tem um trechinho que eu vou ler aqui que eu acho importante, porque vamos dizer assim, vai nos dar também uma outra perspectiva sobre a questão do que Cã, ou do que eles podem ter feito ou deixar em aberto para a gente refletir sobre o que fizeram com Noé. Os leitores de hoje não conseguem enxergar a gravidade do pecado de Cã e indagam o que há de errado em falar fofocas ou piadas aos irmãos a respeito dos erros dos pais. Por esse motivo, tem havido tentativa de sugerir que Cã foi culpado de incesto ou de outro desvio sexual, mas tais noções são erradas e deixam de reconhecer o quão seriamente o Antigo Testamento e outras culturas antigas consideravam os deveres filiais. Honra teu pai e tua mãe vem logo em seguida aos mandamentos sobre nossos deveres para com Deus, em Êxodo 20. E bater no pai ou na mãe, ou amaldiçoá-los, era passível de pena capital. Então, te abre um leque que fica muito difícil da gente
da gente cravar, né? O que realmente tem acontecido. Não tem como cravar. Mas a grande questão é isso. Honra teu pai e tua mãe. Como ele foi desonrado, e aí pode ter acontecido de formas que a gente não vai conseguir ter a certeza, por isso ele foi amaldiçoado, né? Só que, cara, eu não. É igual você falou, a gente não pode cravar e eu não posso dar certeza de nada. Mas é aquele negócio, é a gente ler a Bíblia sabendo o que já vai acontecer no final. Uhum. Então, os comentários que tem aqui também, por exemplo, muitas vezes traz essa ideia. Você está lendo algo que você já sabe qual é o final. Então, tipo assim, igual você leu ali sobre a lei, né? Honrar pai e mãe. A gente está lendo algo que foi dado lá atrás para algo que está aqui na frente. Então, tipo assim, pode ser? Pode ser. A questão de... Porque, na verdade, é algo que a gente aprende nas EBDs. É a explicação mais simples e mais fácil de dar para uma criança. Por que Noé amaldiçoou o neto de Cã e não Cã? Ah, porque ele desonrou o pai ao ver sua nudez e tirar sarro. Ponto. Isso aí que você contando isso para uma criança resolveu a história, resolveu o assunto. Agora, vai falar que ele abusou sexualmente ou então que ele foi lá e castrou seu pai. Como que você vai explicar isso para uma criança? Então, o que acontece? Não trazendo, não estou falando que eu estou certo ou que eu estou errado, mas o amadurecimento, quando a gente começa a amadurecer ao ler a palavra da Bíblia, a gente tem que tirar o conceito infantil que a gente tinha quando conheceu. Porque as historinhas que são contadas na EBD para as crianças é para crianças. Não somos mais crianças. Algo muito sério aconteceu para Noé amaldiçoar não seu filho, mas sim a geração do seu filho. Então, pode ser questão de honra e desonra? Pode ser. Mas eu, Éder, de verdade, eu acredito que algo mais sério que apenas ver seu pai nu e tirar um sarro foi quebrou a honra do pai, amaldiçoou seu filho, então, por que foi amaldiçoar o neto? Se amaldiçoou o neto, pode ser que tenha alguma coisa a ver com gerações. Com Noé não poder mais ter outros filhos. Com Noé não poder mais ter outras gerações por causa do que o seu filho fez com ele. Então, precisamos refletir. É igual você acabou de falar. Não tem como cravar na certeza disso. Como não tem como cravar no abuso, como também não tem como cravar apenas na desonra. Mas sabemos, isso é certeza, que algo muito sério aconteceu. Porque a ira de Noé foi muito grande, e não só sobre o seu filho, mas sobre o seu neto. Sobre a geração de Cã. E se a gente pegar aqui a geração de Cã, Canaã não é o filho mais velho, é o filho mais novo. Então, é o neto mais novo de Noé, ali da geração de Cã, né? Então, Cã teve ali 4 filhos, e é isso? Isso. Canaã, Cuxi, Mizraim, Fut e Canaã. e Canaã é o mais novo. Por que Noé não amaldiçoou Cuxi? Ou então os outros, ou então os 4? Ou então era amaldiçoar Cã, que os outros 4 também seriam amaldiçoados. Então, além de amaldiçoar a geração, provavelmente Canaã poderia estar junto com Cã nessa situação. Então, se Canaã, olha outra história, se Canaã já tinha nascido e já não era mais um bebê, então esse tempo de Noé sair da arca, criar a agricultura ali, pode nos trazer um pensamento de que muito tempo passou.
Alguns anos se passaram. Aqui parece que ele acabou de sair da arca, já construiu uma vinha e ficou bêbado. Não, algum tempo pode ter se passado. Noé e sua esposa, vendo já seus filhos adultos, podem ter tido o desejo de ter outros filhos. Então essa situação acontece e aqui a gente vê, então, a gente não pode cravar o porquê, mas sabemos que algo sério aconteceu ao ponto, então, de Noé amaldiçoar os seus filhos, o seu filho, né? E sobre o que você falou sobre se repetir, né? É o que Deus falou, né? Ao encerrar o dilúvio. O coração do homem é tendencioso. Ele é inteiramente inclinado para o mal. Então não tem, a história vai sempre se repetir. A história vai sempre se repetir. E se o coração é inclinado para o mal, então algo mal Pan fez, cara. Eu não consigo imaginar que seja só apenas uma desonra para uma maldição tão pesada. Fechou? Beleza? Então vamos estar orando para a gente finalizar. E aí a gente volta segunda com a história da geração de Noé. E a gente vai conhecer um personagem que eu acho muito massa. Eu gosto do nome dele, é um nome que eu não consigo gravar, que é o Nimrod. Eu tô vendo porque eu li aqui. Mas a gente vai ver, então, essas gerações. Vai ser mais um capítulo de gerações. De descendentes, né? Mas é algo bem interessante. Vamos estar orando, então, para a gente estar finalizando mais uma leitura. Quem sentir vontade de vocês três aí de orar, só abrir o microfone e orar. Fechou? Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia que nos concede, ó Pai. Obrigado por este momento, Pai, momento de estudo, momento de nos debruçarmos, ó Pai, sobre a Tua palavra, de refletirmos, ó Pai. Sabemos que há muito mais nas Tuas palavras do que apenas uma leitura superficial, meu Pai. Sabemos também, Senhor, que há detalhes que não são revelados na Bíblia, mas que isso, Pai, não nos tira aquilo que nós cremos e o principal, que é Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, ó Pai. Sabemos que há informações na Bíblia que são relativas e aplicáveis àquilo que é do nosso dia a dia, aquilo como devemos nos comportar, aquilo que devemos praticar, ó Senhor. Por isso que muitas vezes buscamos esmiuçar a Bíblia para aprendermos mais e mais e procurar aplicar tudo isso em nossas vidas, ó Senhor. Mas isso sempre com foco e com a certeza de que Jesus é o Redentor, é o Salvador. Veio para nos resgatar, ó Senhor, e um dia voltará. Paizinho, queremos agradecer pelas suas bênçãos sobre as nossas vidas, pelas maravilhas que o Senhor tem feito, tem nos sustentado, tem nos dado ânimo, Pai, para continuar na missão que o Senhor nos deu, Senhor, de levar a Tua palavra a todos que não conhecem
aqueles que precisam conhecer. Continue derramando o seu Espírito Santo sobre nós, derramando dons de sabedoria, discernimento de espírito, de evangelismo, dom de línguas, de tantos outros dons, ó Pai, para que a tua obra se complete, Senhor. Usa-nos como ferramentas. Paizinho, queremos pedir também por todos aqueles povos e nações que estão passando por guerra, Senhor. Sê com as crianças, os idosos, as mulheres. Esteja, Pai, levando a certeza, Senhor, de que Jesus Cristo é o Salvador. Leve o acalanto em seus corações, ó Pai. Pedimos também pelas nossas autoridades, Senhor. Pedimos pelos nossos prefeitos, governadores, pelo presidente, por todos os demais políticos, pois eles são, Pai, aqueles que determinam as leis e fazem aquilo que o povo deverá, de alguma forma, cumprir, exceto, Pai, se for mediante a adoração do Senhor. Que a sua adoração ao Senhor, ó Pai, prevaleça sobre tudo e qualquer outra coisa. Sê com esses políticos, levante pessoas, ó Pai, quebranta seus corações e que eles ajam conforme a tua vontade, ó Pai. Que a sua vontade seja feita sobre a vida deles, assim também como em nossas vidas, ó Pai. Venha sobre as nossas vidas, governe o nosso ser. Perdoe os nossos pecados, ó Senhor. Esse é o pedido, esse é o clamor que fazemos, e esse é o agradecimento que nós declaramos e oramos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um capítulo de Gênesis com essa história de Noé e seus filhos. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo te dê revelações e que você possa ter uma vida cheia do Espírito e que você tenha também cada vez mais sede da palavra de Deus.